Olá, pessoal! Meu nome é Bárbara e recentemente coisas estranhas começaram a acontecer comigo e eu não consigo encontrar uma explicação para isso. Quando eu fico brava, as janelas começam a quebrar. Na verdade, parece algo sobrenatural. Até as pessoas mais próximas de mim dizem isso. Já eu neguei tudo o máximo que pude, considerando que as coisas que aconteciam eram meras coincidências. Mas não, isso é realmente algo sobrenatural. E eu vou deixar que você tire as suas próprias conclusões sobre isso. A primeira vez que o vidro quebrou foi quando eu sofri um forte estresse. Naquele dia, uma colega me ligou e disse que um menino da nossa sala tinha sofrido um acidente de carro. Ele estava saindo do supermercado junto com seus pais quando um caminhão bateu no carro deles. Ele e a sua família ficaram hospitalizados em estado muito grave, então ninguém sabia se sobreviveriam ou não. Para mim, essa notícia foi um grande choque. E eu gostava muito daquele garoto. Por isso, passei por um estresse em dobro. Durante aquela conversa, o vidro de uma janela quebrou de repente bem na minha frente. Depois que eu ouvi o som do vidro quebrando, imediatamente tudo se transformou em pó. Eu nunca tinha visto nada assim e pensei que tinha quebrado só porque era muito velho. Não sei se isso é possível, mas não consegui encontrar outra explicação. Quando ocorreu o segundo episódio como este, eu até já tinha me esquecido do primeiro, porque o intervalo entre eles foi de quase 6 meses. De qualquer forma, era muito difícil encontrar qualquer conexão entre eles. Aconteceu na cantina da escola. Eu estava sentada jantando com os meus amigos quando algo molhado atingiu as minhas costas. Todos começaram a rir e me cutucar e alguém me disse que era um pedaço de tomate. Eu olhei em volta e vi o sorriso maligno de uma garota com quem eu não me dava bem. Mas que diabos, ela não conhece limites? Eu pensei isso com raiva, e na mesma hora, um copo de água na minha mesa explodiu bem na minha frente. Você pode achar que foi outra coincidência, mas esse não foi o caso, porque no momento seguinte eu gritei com a garota desagradável e uma lâmpada explodiu bem na cabeça dela. As pessoas ao redor ficaram chocadas. Todo mundo estava olhando para mim e da multidão ouvi alguém me chamando de bruxa. Depois daquele incidente, muitos deles passaram a me evitar e tentavam não se comunicar comigo de forma alguma. Na verdade, eu não achei nada de anormal naquele dia, porque eu estava extremamente indignada com o comportamento daquela garota insuportável. O vidro parecia ser um problema muito menos significativo em comparação a ela. Quando eu fui ficando mais velha, eu comecei a me desentender com os meus pais. E na nossa casa, quase todos os objetos de vidro, incluindo janelas, lâmpadas, espelhos e até pratos, explodiam regularmente. Então ficou claro para mim que tudo isso estava acontecendo por algum motivo, porque o vidro sempre explodia bem no momento em que eu estava com muita raiva. Meus pais também entenderam isso depois da 4ª ou 5ª briga e tentaram evitar conflitos comigo. Uau! Eu percebi que essa não era apenas uma habilidade sobrenatural, mas também uma ótima maneira de manipular os meus pais. Era útil para mim e eu nem mesmo escondia a minha alegria da minha família. Então você disse que eu fiquei fora por muito tempo? Toma um vaso explodindo. Você gostaria que eu fizesse a limpeza? Deixe-me adicionar mais uns cacos para você. E é melhor não mencionar nada sobre a escola. Eu vou explodir todo o apartamento, pois esse assunto me deixa louca. Mas parece que eu exagerei um pouco com as minhas habilidades e logo os meus pais se recusaram totalmente a ter objetos de vidro em casa. Janelas e lâmpadas foram trocadas por de plástico, pratos de ferro e os espelhos desapareceram. Depois disso, a minha raiva se tornou tão sem sentido que até tive uma leve depressão. Assim que consegui uma arma que poderia neutralizar até o meu pai, meus pais encontraram uma maneira de se defender dela. Mas devo admitir que fora de casa eu nem tentava me conter. Eu me sentia muito legal e poderosa porque absolutamente todo mundo ficava com medo da minha raiva. E eu não percebi quando me transformei em uma valentona que gostava de brigar. E não só os meus inimigos, mas também os meus amigos mais próximos começaram a me evitar. A minha próxima festa de aniversário seria em um café com um karaokê. Eu enviei mais de 20 convites. E no dia marcado fiquei esperando os meus amigos lá dentro do café. Mas absolutamente ninguém apareceu às 15 horas como estava escrito nos convites. Nem às 16 e nem às 17. É impossível descrever como eu fiquei chateada naquele dia e como fiquei envergonhada diante dos funcionários do café.
Eu fiquei lá como uma idiota esperando convidados por mais de 3 horas num vestido elegante e numa mesa posta. No final, quando eu percebi que eu não tinha mais o que fazer ali, ao invés de apenas ir embora, fiquei com raiva e comecei a gritar como sempre. Xícaras, pratos e até os óculos de um garçom começaram a quebrar. O teto daquele estabelecimento também era de vidro, e os estilhaços afiados começaram a cair sobre as nossas cabeças. Foi um verdadeiro pesadelo. Alguém até gritou que um terremoto havia começado, enquanto outros tinham certeza de que uma explosão havia ocorrido. Havia pessoas ensanguentadas ao redor e ninguém sabia onde buscar ajuda. Pedaços de vidro também caíram na minha cabeça e me cortaram. Quando eu percebi o que eu tinha feito, saí de lá imediatamente. Eu nunca fiquei tão envergonhada assim antes. Enquanto caminhava para casa, eu chorava não só de dor por estar machucada, mas também por tudo o que estava acontecendo. Maldito aniversário, maldito café e maldita personalidade. Sem a ajuda de ninguém, eu me tornei uma pessoa indesejada, fazendo meus amigos darem as costas para mim. Eu fiz tudo sozinha. Ninguém era culpado por isso. Quando eu cheguei em casa, nem consegui explicar nada para os meus pais. Apenas me tranquei no quarto e comecei a chorar. Eu me odiava porque fui deixada completamente sozinha. Todos me desprezavam e me odiavam, além de terem medo de mim e de me evitar. Bárbara, você é uma verdadeira idiota, eu disse a mim mesma. Naquele dia, além de ninguém ter ido à minha festa, eu não recebi nenhuma mensagem dos meus amigos. Isso aconteceu pela primeira vez na minha vida, e fiquei triste por ter deixado as coisas chegarem a este ponto. Mas sentir pena de mim mesma e me torturar não ia ajudar em nada. Então percebi que era hora de mudar e trabalhar em mim mesma. Era hora de voltar a ser a Bárbara com muitos amigos e que era amada e apreciada. Então comecei a trabalhar em mim, nos meus sentimentos, emoções e caráter. Devo admitir que não foi fácil, e a transformação de uma idiota em uma pessoa legal foi muito mais difícil do que o contrário. Tive muitos colapsos nervosos. Muitas vezes me esquecia de me comportar de maneira adequada e novamente esmagava tudo ao meu redor com a minha raiva. Mas tentei e continuei a seguir meu caminho, não importava o que acontecesse. A maioria dos meus colegas percebeu os meus esforços e me ajudou a mudar. Mas ao mesmo tempo era estranho que algumas pessoas, em vez de me apoiar, estivessem tentando me afundar e gostassem da problemática Bárbara. Um deles, o Luiz, constantemente me dava nos nervos e me provocava. Todo dia ele tentava me enlouquecer e me enlouquecer de verdade para que eu perdesse a cabeça de novo. Ou melhor, que explodisse algum objeto de vidro. Ele sempre fazia comentários maldosos me xingando ou apenas zombando de mim na frente dos outros. Um dia, em uma aula de química, enquanto estávamos fazendo alguns experimentos, ele realmente conseguiu me dar nos nervos e eu explodi. Fiz isso com tanta força que os frascos com reagentes começaram a quebrar e algumas reações químicas ocorreram, resultando em um incêndio. Todo mundo foi retirado da escola e os bombeiros chegaram. Eu tinha certeza que depois disso eu seria expulsa da escola e, para mim, esse era o fim da linha. Eu fiquei retraída e não disse uma palavra, nem mesmo quando os meus pais chegaram. Todos os meus esforços foram em vão. Agora não haveria escola, amigos e nem colegas de classe. Quem precisa de uma encrenqueira que estraga tudo ao redor? E fora isso, quase matou a turma inteira junto com o professor? Eu esperava ser expulsa da escola e por isso parei totalmente de ir às aulas. Além disso, fiquei com vergonha de todos porque, novamente, mostrei a minha fraqueza e todos os meus esforços não valeram de nada. Fiquei surpresa quando comecei a receber mensagens dos colegas perguntando se eu estava bem e por que não estava indo às aulas. Essas perguntas eram estranhas, eu achava que era óbvio. Mas não, nem tudo foi como eu esperava. Na verdade, após o incidente, toda a sala se revoltou contra o Luiz. E eles foram até o diretor e lhe deram um ultimato. Ou o Luiz era expulso, ou todos parariam de ir à escola. O diretor não precisou pensar por muito tempo, pois a reputação da escola estava em jogo. Ele não teve escolha a não ser atender à demanda da maioria. Além disso, quando ele descobriu o motivo da hostilidade para com o Luiz, ele disse que um aluno como ele não deveria estudar na nossa escola. Eu estava nas nuvens de alegria. Todos me amavam, acreditavam em mim, me apoiavam, e isso tinha um valor incalculável. Naquele momento eu percebi que eu não tinha mais o direito de falhar com nenhum deles, ou seja, eu não podia mais mostrar a minha fraqueza.
Essa verdade estava tão arraigada na minha mente que eu assumi o controle total das minhas emoções. Agora não são elas que me governam, eu que as governo. Mas de qualquer forma, lá no fundo, eu ainda temo ser dominada pela raiva e causar problemas de novo. Você acha que com o tempo a minha explosão desaparecerá completamente? Conte-me nos comentários. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal.